Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, um comentário sobre aquilo que subitamente na semana passada pareceu, ou já mesmo durante esta semana, pareceu poder ser a junção entre a guerra no Irão e a guerra na Ucrânia, nomeadamente depois de um ataque ucraniano a um navio que aparentemente ou diretamente não tinha nada a ver com a guerra com a Rússia. Como é que segue esta questão que pode dar ainda muito que falar? Não sei se as duas guerras se vão ligar. O que nós estamos a assistir, e que provavelmente vamos assistir no futuro muito mais, é que atendendo àquilo que é a capacidade que a Ucrânia demonstra em termos de material militar, de utilização e venda de material militar a várias partes do mundo, e vale a pena lembrar que já tínhamos falado aqui da assistência de material, assistência que a Ucrânia dá a países do Golfo, porque a Ucrânia criou uma base tecnológica em matéria de drones muito importante e de estruturas defensivas contra drones também muito importantes. Ora, a Ucrânia usou um ataque a um navio russo no Mar Cáspio, portanto, peço desculpa, um navio iraniano no Mar Cáspio, que pareceu, digamos, colocar o Irão ao lado da Rússia naquilo que são os objetivos de guerra iranianos. Não sei se foi um acaso, se foi um teste, também pode ter sido um teste relativamente a isso. É evidente que desde o início desta guerra, é muito claro, que o Irão forneceu material à Rússia desde 2022, isso é sabido. Os Shahed, os famosos Shahed, os drones iranianos, bem, da mesma maneira que o mundo ocidental forneceu material à Ucrânia. Digamos que depois podemos fazer a hierarquia das responsabilidades nesta guerra. A guerra é uma agressão russa portanto, aí poder-se-á dizer que a lógica ucraniana é mais defensável do que a lógica russa. Mas também nós sabemos que algum material, até material do duplo uso chinês, também é utilizado pela Rússia, e portanto o material iraniano era utilizado pela Rússia. Durante alguns tempos até se pensava que havia material também turco nessa matéria. A sensação que eu tenho é que a probabilidade desta guerra se ligar é escassa. Dito isto, nós temos que nos preparar para um tempo novo. Eu, quando digo um tempo novo, não quero estar aqui a fazer especulações, mas a circunstância da Ucrânia ser hoje em dia o mais poderoso exército em funções objetivas operacionais, no quadro internacional europeu, peço desculpa, torna de facto a Ucrânia um elemento de jogo nas várias plataformas internacionais. O que, de certa maneira, não só aponta para um futuro diferente na relação entre os países, como pode também levar a liderança ucraniana, nomeadamente Zelensky, a uma tentativa de alargar o seu espectro de influência por forma a reforçar o seu poder. E vale a pena também dizer isto muito claramente. Nos últimos tempos, a circunstância da Ucrânia ter conseguido, não digo reverter o curso da guerra, mas pelo menos empatar o curso da guerra, e nós já aqui temos falado nas indicações de que a Rússia não consegue ir muito mais além em termos de território e a Ucrânia consegue ir muito mais além, para além da fronteira russa, e hoje em dia, de facto, causa distúrbios fortes no quadro da segurança russa, nomeadamente na segurança energética, no próprio dia a dia dos cidadãos em Moscovo ou em São Petersburgo, verem hoje as incêndios a toda a hora provocados por drones ucranianos. Dá uma sensação, particularmente para um país como a Rússia, em que os cidadãos se habituaram a ver o Estado como o defensor da sua segurança, e um país que quase sempre viveu sob o sentimento de estar acossado. É evidente que hoje em dia a Ucrânia conseguiu reverter essa sensação de segurança russa e conseguiu dar a volta à guerra. Se isto significa ou não um resultado final, vamos ver.
voltando à sua pergunta, eu não me parece, apesar de tudo, que seja interesse até dos Estados Unidos ligar estas duas guerras. Os Estados Unidos estão preocupados, isso viu-se claramente ontem, nós estamos a gravar isto na quarta-feira, nos encontros que houve em Washington, quer com Zelensky, quer com Netanyahu. Curiosamente, Trump evitou aquelas cenas na sala oval com os dois, quer com um, quer com o outro, que é estranho para aquilo que normalmente costuma ser o aproveitamento em termos de expressão pública destes encontros internacionais. Trump não quis explorar muito, talvez com o medo que as declarações que ali surgissem no calor de cada uma daquelas conversas acabassem por dificultar a sua estratégia, mas a sua estratégia parece claramente ser eh, acabar com a guerra, tentar acabar com as duas guerras. Parece que estamos muito, muito, muito longe disso, porque tal como nos fogos eh, florestais, as coisas que depois, quando começam, é muito difícil acabá-las. E, portanto, a circunstância. Mas há uma vontade objetiva disso, porque estamos a aproximar das midterm elections, estamos a aproximar-nos, por exemplo, de uma reunião do FED esta semana, que vai ter que se decidir sobre se vai subir ou não as taxas de juros. É hoje, E, exatamente. e, portanto, tudo isto é um ponto importante para o bolso dos americanos. Eh, e, e Trump começa a estar preocupado com as midterm elections porque as sondagens apontam para a possibilidade de haver uma reversão naquilo que é o controlo quer do Senado, quer da Câmara dos Representantes, e isso seria uma estratégia, seria, digamos, uma tragédia para Trump na segunda parte deste seu primeiro mandato, digamos, nesta segunda primeira parte do seu atual mandato. De qualquer maneira, é já conhecido, é quase certo, apesar de a decisão final de hoje ainda não ter sido tomada, que a Reserva Federal vai manter as taxas de juro, uma vez que a pressão da inflação continua bastante acentuada no mercado interno norte-americano. Isto é, nada indica que dentro de poucos meses, em novembro, os norte-americanos tenham mais dinheiro disponível no bolso do que aquele pouco, aparentemente, que terão agora. Pouco, António, digamos, pouco no quadro relativo do que tinham. Mas claro, Tanto os Estados Unidos, um dos países mais ricos do mundo, eu, apesar de tudo, a riqueza per capita americana tomaram a maioria dos países, a esmagadora maioria dos países do mundo ter essa riqueza. Agora, o que há desigualdades muito fortes nos Estados Unidos, e hoje em dia a economia americana é uma economia que vive dessas desigualdades. Vale a pena dizer também que a economia americana e a sua pujança até, a sua capacidade de reinvenção perante crises muito rapidamente, tem a ver com essa liberalidade que existe dentro da vida política, da vida económica americana, que permite criar falências muito rapidamente, que permite despedir pessoas muito rapidamente, permite contratar pessoas muito rapidamente, tem uma dinâmica muito forte que lhe permite recuperar rapidamente, com custos de crueldade, digamos, em relação a maioria das pessoas não sabe, mas nos Estados Unidos a esmagadora maioria das profissões não tem férias. Isto é uma coisa que está garantida na Europa, em grandes partes do mundo. Nos Estados Unidos não é assim. Ou se tem férias, tem uma semana por ano, ou 2 semanas por ano. A economia americana tem isso. Isso depois tem o outro lado que lhe permite, digamos, garantir com essa crueldade sobre a desigualdade, garantir uma eficácia económica e uma dinâmica económica própria. Vamos ver como é que isto vai avançar. Baixar as taxas de juros, de facto, como o Trump gostaria que o FED fizesse, não vai acontecer. Subir também não me parece que digamos, seria quase escandaloso relativamente a isso. Agora, a grande tarefa da Reserva Federal é precaver a inflação e travar a inflação. Esse é o grande objetivo. E o que está a acontecer neste momento é uma subida da inflação, que é diferente de Estado para Estado, que é diferente de produtos para produtos, mas que está a afetar a Bolsa dos Americanos. Isso tem consequências automáticas, imediatas, na sua predisposição em matéria de voto. entretanto, e voltando um pouco atrás, embaixador, se me permite, ainda no cenário da guerra no Médio Oriente, os Estados Unidos e a Arábia Saudita trataram de fazer uma pequena aventura no Iraque, que é sempre um barril de pólvora
cuja explosão é muito imprevisível. Iraque, sem que vale a pena dizer, o governo tem uma postura, digamos, tendencialmente para o Irão. E, portanto, os Estados Unidos e a Arábia Saudita que tem, nesta guerra, curiosamente, sendo o maior poder, sob o ponto de vista militar, depois de Israel e do Irão, ali naquela região, a Arábia Saudita teve o cuidado, ao longo desta guerra, de se manter relativamente distante. Eh, a primeira tentação, que é sempre a mesma, da Arábia Saudita, é atacar os Houthis no Iémen, o que fez, tendo em conta que os Houthis, vale a pena lembrar, controlam o estreito da entrada do Mar Vermelho, o Bab el-Mandeb, e isso, e de vez em quando vem a jogo, procurando apoiar os iranianos em mais um estreito e em mais uma zona em que podem dificultar o trânsito do petróleo. A Arábia Saudita, entretanto, curiosamente, e o António sublinhou bem, juntou-se aos Estados Unidos num ataque ao Iraque e ao ataque às forças que dentro do Iraque apoiam o Irão. É uma estratégia que nós não temos elementos para perceber a sua lógica, mas também há um ponto novo nesta guerra. Esta guerra parece sempre uma guerra de ação e reação. O Irão decidiu atacar uma base americana na Jordânia, sem qualquer provocação anterior. Isto é, rompeu uma espécie de cessar-fogo informal que existia e atacou essa base. É difícil às vezes perceber qual é a racionalidade subjacente à postura iraniana. Ela é sistematicamente provocatória em relação aos Estados Unidos, e de uma tal provocação que parece, digamos, votada a querer que Trump vá mais além. Eu não sei se os espectadores deste programa viram uns cartazes, ou têm visto uns cartazes que o Irão coloca numa das suas praças principais de Teherão, que são cartazes ofensivos relativamente a Trump. Quase sempre cartazes ofensivos. Ora bem, sabendo nós, digamos, a sensibilidade, para utilizar um eufemismo, de Trump, nós podemos imaginar a sua reação perante um cartaz em que se vê o pescoço de Trump abafado, etc. E o Irão tem uma ação psicológica sistemática nisto, que é ao mesmo tempo um fator de mobilização da população contra o inimigo americano, mas sabe que isso também tem um efeito no próprio inimigo americano. Devo dizer que esta guerra é, nesse aspecto, surpreendente. A lógica do Irão não é muito evidente. O Irão vê as suas estruturas físicas destruídas e, ao mesmo tempo, tem uma ação provocatória, digamos, surpreendente, que há quem diga, e esse também é um aspecto que nós não sabemos por ora, que esta decisão e esta atitude provocatória não é totalmente consensual no quadro das forças internas dentro do Irão. Haverá leituras diferenciadas, porque apesar de tudo, vamos ser claros, isto provoca um grande desgaste ao Irão, desgaste em termos infraestruturais que demorará décadas a construir. Portanto, o Irão está a apostar na circunstância de que afastar de vez os americanos da zona, o que me parece uma ideia um bocadinho peregrina, tendo em atenção aquilo que é a tradição americana de espalhar bases por todo o mundo, há cerca de 800 bases americanas no mundo, para depois garantir um tempo de crescimento e de grande, digamos, expressão do seu poder. Coisa que também é um bocadinho contraditório, em primeiro lugar com Israel, depois com os países árabes, com os países do Golfo ali ao lado, nomeadamente com a Arábia Saudita. Há aqui uma estratégia que não é bem clara. E é, digamos, nisto que está esta guerra estranha e bizarra, intermitente, que os Estados Unidos estão a levar a cabo e que o Irão quer, aparentemente, que os Estados Unidos continuem a levar a cabo, pelo menos até às eleições. Uma coisa que fique certa é que se os Estados Unidos levam esta guerra até às eleições, e que se acaso, depois das eleições, Trump ganhasse as eleições, a probabilidade de Trump tornar-se um inimigo ainda mais difícil para o Irão, reforçado politicamente por umas eleições de que saísse vencedor, seria muito complicado para gerir. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Obrigado, até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que viajemos até a América do Sul,
onde houve um pequeno desacerto diplomático entre a Argentina e o Brasil, o que não é propriamente uma grande novidade, mas que acontece numa altura em que o Brasil está prestes a ter eleições presidenciais e, portanto, de alguma forma parece haver aqui uma tentativa de as forças de direita, de extrema-direita, sul-americanas se conluiarem para tentarem acabar com mais ou impedir mais uma presidência de Inácio Lula da Silva. Viu a coisa desta forma, embaixador, ou acha que é apenas um pequeno bate-papo entre dois presidentes sul-americanos? É de facto mais do que isso. Eu acho que nós sabemos a tradicional competição entre a Argentina e o Brasil, que faz parte, digamos, da matriz da América do Sul. Há uma outra competição que é menos evidente e mais económica e menos, digamos, menos sensível, que é com o México, dentro da América Latina, neste caso, do quadro da América Latina em geral. Mas estes três países são os três poderes da região. Não vale a pena sobre isto ter dúvidas. A Argentina já foi um poder muito forte, sob o ponto de vista económico, depois baixou, o Brasil subiu imenso, mas o orgulho argentino é muito forte e sistematicamente vem ao de cima, mesmo em momentos de alguma aproximação ideológica com quem esteja em Brasília no poder. Neste quadro, não podiam estar em campos tão diferentes, isto é, Lula da Silva, que parte para a tentativa de um seu terceiro mandato, depois de ter um intervalo de tempo. Eh, Lula da Silva está neste momento, digamos, a ter a experiência que teve Fernando Haddad nas eleições em que ganhou Jair Bolsonaro. Isto é, há dois Brasis dentro do Brasil. E esses dois Brasis dentro do Brasil, no caso concreto da eleição presidencial em que ganhou o Bolsonaro, um candidato, vou ser totalmente claro, tão mau sobre o ponto de vista da apresentação, de qualidade de projeto, como o Jair Bolsonaro ganhou a eleição no Brasil, porque o ganhou contra o PT e contra aquilo que o Lula, que estava na prisão, representava. Isto significa, portanto, que há um Brasil que no passado esteve disponível para votar num mau candidato apenas para se ver livre de Lula. E o que é que vamos assistir muito proximamente? Vamos assistir, estão neste momento a surgir na cena brasileira os candidatos. E os candidatos todos da direita, Caiado, Zema, o Flávio Bolsonaro, vão naturalmente, estes candidatos todos, vão à primeira volta, vão captar os votos, porque depois aqui há uma dimensão regional que as pessoas não se dão conta, quer dizer, Caiado vai buscar a, a, a Goiás, Zema vai buscar a Minas Gerais, outros vão captar alguns deles eleitorados que o melhor candidato da sua área não consegue ter, que é Flávio Bolsonaro, claramente é o que tem uma dimensão já nacional, e na segunda volta vão todos juntar-se contra Lula. E Lula não tem muito a ganhar à esquerda, porque os candidatos mais à esquerda não são propriamente captadores de votos. Portanto, isto vai ser uma luta outra vez, Lula versus o resto. E esse resto é um Brasil que não gosta, digamos, da situação da esquerda no poder e que agora tem, e aí vamos aqui ao ponto que o António suscitou, tem como, digamos, referencial uns Estados Unidos que já mostraram querer agredir o Brasil, quer em matéria de tarifas, quer em matéria ideológica. Agora queriam mandar dois membros do seu governo ao Brasil para avaliar das condições das votações no Brasil. Isto é, vamos ser muito claros, um desrespeito total pela vida política interna brasileira, porque se há elemento de base em que não há razões, e a esmagadora maioria das pessoas no Brasil estão a favor disso, não há razões de dúvida, é que o sistema eleitoral brasileiro funciona bem. O sistema eleitoral brasileiro funciona por urnas eletrónicas. Houve queixas por parte de Bolsonaro, mas não há nenhuma substanciação de razões objetivas disso. Ninguém. E muitos candidatos à direita, que aliás foram eleitos com estas urnas, vale a pena dizer. Portanto,
não há razões para suspeição disso. O que é que os Estados Unidos pretendem? Os Estados Unidos pretendem, como lhes foi dada a razão no Chile, na Colômbia, no Peru, pretendem criar, digamos, uma instabilidade no Brasil, no fundo, para reconduzir o Brasil àquilo que é a sua vontade. E a sua vontade seria que o Brasil fosse uma outra Argentina em matéria de, de, de caminho ideológico, como gostariam também que o México fosse uma outra Argentina em caminho que ficasse igual a El Salvador, aos países que eles ali têm, como gostaram de fazer mais à esquerda, naquilo que já aconteceu, que está prestes a acontecer em Cuba, que pode acontecer na Nicarágua, que já aconteceu na Venezuela. E, portanto, há uma tentativa americana, que não há surpresa nenhuma, Trump anunciou isso, a chamada nova leitura da doutrina Monroe, que os Estados Unidos têm uma espécie de direito natural de tomar conta da vida política da América Latina. Ora bem, o Brasil está a assistir a isso, o Lula está a assistir a isso, as sondagens dão a Lula uma margem, eu diria que relativamente confortável, mas só para a primeira volta, porque depois na segunda volta é preciso contar com os tais outros candidatos que vão contraditar Lula. A ideia de que Lula representa, digamos, uma esquerda comunista na América Latina é falsa. Vamos ser claros, é objetivamente falsa. Lula, de facto, é de esquerda, a orientação do partido é de esquerda, mas vale a pena dizer, eu vivi no Brasil alguns anos em que assisti a isso, esta orientação conseguiu tirar muita gente da miséria no Brasil, e esse é um ponto muito importante, não pôs minimamente em causa, repito, minimamente em causa a propriedade privada, não pôs minimamente em causa a possibilidade dos empresários ganharem dinheiro. Lula esteve, não há ninguém que possa acusar uma deriva nacionalista de tomada de posições privadas pelo Estado no Brasil. É totalmente falso isso. Portanto, o que acontece é que, na realidade, perante um país tão desigual como é o Brasil, Lula representa, mal ou bem, mas representa aquilo que é um esforço de alguma igualização. Dir-se-á, por exemplo, nos últimos tempos, a campanha pública de Lula para se reeleger é, vale a pena dizê-lo, obscena sob o ponto de vista da utilização de meios públicos para sublinhar aquilo que o governo está a fazer. É uma coisa que não se deve fazer sob o ponto de vista público, que é estar a publicar e a pôr anúncios e a pôr filmes, etc., de elogio ao poder. Bom, essas são, digamos, as derivas negativas de Lula. Mas, dito isto, em termos gerais, o respeito pela democracia no Brasil, o Brasil é uma democracia plena, não há presos políticos no Brasil, ninguém é preso pelas suas convicções. Foram presos alguns porque tentaram um golpe de Estado no dia da posse de Lula, mas fora disso não há presos políticos no Brasil. Pode-se contestar, digamos, a racionalidade económica de algumas das medidas de Lula e se isso a prazo não acabará por ter um impacto grande em matéria de finanças públicas, etc. Mas essa é uma discussão democrática. Agora, o que o António referiu, Milei foi apoiar Flávio Bolsonaro com aquele seu estilo, que eu me recuso a qualificar, mas que, pelos vistos, é um estilo que, apesar de tudo, vale a pena lembrar, tem uma força democrática. Ganhou já por duas grandes eleições na Argentina. E a segunda vez de forma muito acentuada, isto é, já ninguém ia ao engano, digamos. Exatamente, e portanto nós podemos olhar para isto sob o sentido caricato da postura dele, etc. Dito isto, vamos ser claros, Milei tem todo o direito a ser presidente da Argentina e tem todo o direito à expressão daquelas ideias. E eu diria que ele, vou utilizar uma coisa que as pessoas podem não gostar, mas ele não tem a elegância dos argentinos. O argentino normalmente é uma espécie de um italiano com ar elegante. Milley tem aquele cabelo que fica entre os Beatles e Boris Johnson, portanto é uma figura estranha no panorama. É um liberal, e vale a pena também já agora fazer um elogio a Milley. Milley é um grande economista. Milei é um grande economista. Está a fazer uma espécie de uma terapia à Argentina de liberalismo radical que levou para a miséria muitas e muitas pessoas, mas ao mesmo tempo está, digamos, a ter aquilo que são as vantagens, entre aspas, da leitura liberal. E, portanto, está a fazer uma cura de liberalismo.
veremos se o saldo final é positivo e aí pode ser que os liberais portugueses possam tirar algumas lições. Os liberais portugueses normalmente gostam de Milley, como se tem visto. Exatamente. De qualquer maneira, e voltando mais uma vez um pouco atrás, embaixadora, o facto de a campanha de Lula da Silva estar a usar rios de dinheiro, algum dele de forma pouco razoável, indica-nos que o partido de Lula da Silva está muito longe de ter a vitória como assegurada. Convém dizer uma coisa que poucas pessoas normalmente dizem, é que o PT no Brasil nunca teve mais do que 25%. O PT no Brasil, tendo em conta aquilo que é, digamos, a fragmentação da vida política brasileira, o partido que apoia Lula da Silva e que já apoiou a Fernando Haddad, nunca consegue formar governo sem ter 10, 12 partidos na coligação. O PT é um partido que a força do PT, a força da esquerda no Brasil é o chamado lulopetismo, que é aquilo que vem para além do PT. E o que vem para além do PT é a figura de Lula. É o carisma da figura de Lula. Vale a pena dizer também que há vários Lulas no imaginário brasileiro. Já houve um Lula com ar patibular que perdeu várias eleições consecutivas. Depois apareceu o Lula, que os brasileiros chamam o Lula Paz e Amor, que apareceu o Lula com um ar suave e que ganhou as eleições com esse ar suave. E depois há um Lula muito marcado, se calhar justificadamente marcado, por uma prisão que se provou que a justiça provou ser injusta, muito embora haja muitos antilulistas que achem que não, mas isso é um problema que os tribunais, só os tribunais num país livre é que podem decidir, e o Lula hoje assusta mais do que assustava o Lula Paz e Amor. Dito isto, portanto, há aqui este terreno, mas de qualquer forma, quem ganha a eleição a ganhar é Lula. O PT vai por ali. E o PT também tem esse defeito. É que o PT também, de repente, tem umas derivas esquerdistas dentro de si próprias que assustam a direita. E, em particular, assustam uma direita moderada, porque há uma direita moderada no Brasil. Há uma direita moderada, a direita de Fernando Henrique Cardoso, a direita da Aécio Neves. Essa direita. Como é que essa direita vai votar no candidato extremista do outro lado só para derrotar Lula? É sinal que o Brasil partiu ao meio. Quer dizer, e portanto, vamos ver até que ponto este Bolsonaro 2.0, que é o Flávio Bolsonaro, que é muito diferente apesar de tudo, ou algo diferente apesar de tudo no estilo daquilo que é o seu irmão que está refugiado nos Estados Unidos, eh, vai conseguir, digamos, um bom resultado, tendo não obstante a débito aquilo que foi o impulso que a família Bolsonaro deu claramente a que os Estados Unidos taxassem o Brasil em matéria de impostos aduaneiros, como agora foi reconfirmado por Trump, o que, o que tocou, digamos, um bocadinho a corda vocal do nacionalismo brasileiro. E voltando à sua pergunta, vale a pena ler o que foi dito pelos candidatos da direita às eleições presidenciais brasileiras, os três candidatos da direita, peço desculpa, salvo Flávio Bolsonaro. Os outros candidatos acham que a intervenção de Milei e o modo como Milei se impôs no debate da eleição presidencial foi desrespeitoso para o Brasil e foi desagradável para o nacionalismo brasileiro. Só Flávio Bolsonaro é que gosta de ter ao seu lado Milei. Exatamente. Um tema que vamos, evidentemente, continuar a acompanhar pelo outono fora. De qualquer maneira, fazemos aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para voltarmos, embaixador, ao Médio Oriente, porque esta coisa das guerras tem este lado perverso. Bom, suponho que todas as guerras só têm lados perversos, menos para quem constrói armamento. A guerra no Irão teve o lado perverso de fazer esquecer completamente a guerra em Gaza. E mais que a guerra em Gaza, aquilo que está a passar-se desde há muito na Cisjordânia.
Como é que tem acompanhado essa outra guerra esquecida, embaixador? É mesmo difícil acompanhá-la, tendo em atenção que Exatamente. as informações que dali vêm, são escassas. Em primeiro lugar, Israel, contrariamente àquilo que foi o acordo, lembramos do acordo de Sharm el-Sheikh, em que Trump tinha proposto fazer uma espécie de Riviera ali, e em que tinha supostamente garantido, sem a presença de Netanyahu ali, mas garantido que Israel se conteria naquela zona. Israel está claramente a avançar por Gaza dentro, está a criar um muro dentro de Gaza, e está muito claramente eu diria, a vender a sua relativa contenção relativamente ao Irão, por uma mão livre, quer em Gaza, quer na Cisjordânia. Na Cisjordânia a situação é absolutamente caótica, porque vale a pena lembrar, há milhões de palestinos que vivem em aldeias da Cisjordânia, em situações já de si muito difíceis, com uma quantidade crescente e ilegal, sob o ponto de vista internacional, de settlements, de campos, de aldeias e cidades, de colonos israelitas, contra o direito internacional, que não lhes dá esse direito, mas que o mundo, digamos, praticamente esquece, e agora está a acontecer. Havia uma tensão entre esses dois mundos, e essa tensão sempre existiu. À medida que os colonatos aumentam, naturalmente que a dificuldade para os palestinos que ali vivem é maior. Eu sou testemunha, fui aos colonatos e fui às aldeias palestinas em tempos, e notei a tensão, mas a tensão na altura era controlada, era uma tensão que não dava a mais pequena conflitualidade. Ora, a partir do momento em que os colonatos começam não só a crescer, como também a ter o apoio dentro da política interna israelita de setores mais militares ou militarizados, colonatos que já estavam armados, começam a atacar aldeias palestinas. E, portanto, e o contrário não é verdade, vale a pena dizê-lo. E, portanto, neste momento, o que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir a uma situação, a uma tentativa de criar uma situação de facto de ocupação do território e de expulsão de palestinos daquela área. Os palestinos, vale a pena dizer, são uns milhões, 3 ou 4 milhões. Não sei como é que é possível, só liquidando-os, não há outra hipótese, expulsá-los dali não se sabe bem para onde. Isso já foi tentado por Israel em 48 para o Líbano, depois alguns foram para a zona da Síria, outros foram para a Jordânia. Na Jordânia houve o Setembro Negro, que alguns nos lembraremos. Não podem ir para o Egito e não podem e não devem, porque os palestinos são dali. Os pais, os avós, e portanto o que é normal é que fiquem na terra onde estão. Se nós damos esse direito aos israelitas que foram para ali, trazidos de outras terras em 1948, e hoje em dia, peço, defendemos que eles devem ter o direito a manter-se ali, porque já são os pais e os avós estão dali, os palestinos estão lá há muito mais tempo, têm esse direito, se calhar ainda maior. E, portanto, a ideia era criar, foi sempre a ideia dos dois Estados, etc. A situação hoje é, nós sabemos que uma ideia dessas só pode progredir tendo por trás fortes poderes à escala internacional, e isto significa Estados Unidos. Não estando os Estados Unidos nesta onda, a única coisa que os Estados Unidos fazem neste momento é tentar uns votos piedosos de dizer que deixam chegar a ajuda internacional. Nós verificamos e constatamos, isto hoje é público, que a ajuda internacional não chega em quantidades que sejam suficientes para alimentar aquelas pessoas que vivem em barracas no meio de destroços, em Gaza, que foi um território, digamos, deliberadamente destruído para não poder ser construído, ou para não poder, daquele género. E, portanto, Israel está nisso. E, por outro lado, o poder político dentro de Israel, tendo em conta aquilo que já falamos aqui várias vezes, da tal fragmentação que também existe em Israel, faz com que os mais radicais tenham que estar no poder para haver um governo minimamente com apoio no Knesset, no Parlamento. E por isso mesmo, ao estarem no poder, exigem que as políticas dos governos sejam também radicais no apoio às suas populações, nomeadamente no apoio à presença dos colonos na zona da Cisjordânia. O ministro Ben-Gvir está bem no alto dessa pirâmide. António, e há uma coisa que vale a pena dizer, que eu sei que as pessoas, que é um bocadinho desagradável para as pessoas. A esquerda israelita, ou os israelitas que tinham um sentido de compromisso com os palestinos, desapareceu praticamente. As pessoas não gostam de Netanyahu, mas a maioria das pessoas não gosta de Netanyahu não é por
pelas razões que nós pensamos. Não é pelo ataque de Netanyahu aos palestinos, não é pelo ataque de Netanyahu em Gaza. Às vezes é pelo contrário, por não ser suficientemente feroz nesse mesmo ataque. Portanto, neste momento, a opinião pública de Israel está à direita de Netanyahu. Ou está com Netanyahu ou está à direita de Netanyahu. A esquerda desapareceu. O famoso Partido Trabalhista, que deu origem a vários ciclos de poder em Israel, alguns dos quais tentaram situações de compromisso que os Estados Unidos apoiaram ou não, lembremos dos acordos de Washington e de Oslo, etc. Isso acabou. Tudo isso acabou. Acabou por virtude dos ataques do Hamas, mas acabou também pelo modo como o Israel hoje considera que não tem que respeitar o direito internacional, porque o direito internacional, na leitura da maioria dos israelitas, opõe-se àquilo que é o seu objetivo nacional. Eles consideram que o objetivo nacional ultrapassa qualquer dever. Se nós pensamos, mas isto não tem sentido, tem, hoje em dia para eles tem, pela simples razão que um país como os Estados Unidos, que é o grande apoio internacional de Israel, também se isenta do cumprimento do direito internacional, querendo a Granolândia, revertendo aquilo que se passou no Panamá, entrando como lhe apetece na Venezuela. Se esse grande apoio internacional se projeta desta maneira em termos de comportamento, porque é que Israel não há de, para aquilo que continua a ser a sua leitura da sua sobrevivência, de desrespeitar completamente o direito internacional? Portanto, nós estamos hoje dentro de Israel, e isto levanta um problema novo, que eu sei que também é uma questão às vezes desagradável, é que nós dizemos sempre, e procuramos dizer sempre que Israel é a única democracia naquela área. E é verdade. Embora eu continue a dizer que internacionalmente as democracias têm tanto direito a existir como as ditaduras. Custa ouvir isto, mas a verdade é que nas Nações Unidas a maioria dos países não são democráticos e nem por isso deixam de poder existir. E, portanto, e os Estados Unidos, por exemplo, apoiam vários países que não são democráticos. El Salvador e coisas do género estão longe de ser democracias. E, pelos vistos, o que resta do madurismo na Venezuela também convém aos Estados Unidos. Ora bem, o que nós estamos a ver é que aquilo que é a matriz identitária de um país democrático, que é o respeito pela lei, que é o respeito pelo próprio posicionamento internacional, está a ser desrespeitado em Israel. Israel já está a mudar a sua natureza. E, por outro lado, está a mudar a sua natureza interna ao criar uma dualidade que transforma lentamente Israel num país da apartheid. Eu sei que isto para os ouvidos de muita gente é desagradável, mas eu digo com toda a franqueza: Israel está-se a transformar num país da apartheid, a criar uma sociedade para os judeus e uma sociedade para os outros que estão lá, nomeadamente os palestinos, que vivem dentro de Israel e cujo crescimento em matéria demográfica Israel nunca permitirá que dite o futuro de Israel, porque essa raça acabaria por alterar ligeiramente o equilíbrio interno, e isso Israel não admite, porque o Estado judaico, de acordo com a lei israelita, é aquele que deve prevalecer. Portanto, nós estamos aqui num momento em que a própria democracia israelita está, digamos, ligeiramente em causa, e o que se passou em Gaza, o que se passou no ataque terrorista antes do Hamas, etc., toda essa tensão criou-lhe ali uma mudança qualitativa, e nós não sabemos em que medida é que Israel pode continuar a manter esta postura, atendendo particularmente que a sua posição no quadro do grande apoio que tinha internacionalmente, que era os Estados Unidos, está a degradar-se. Hoje em dia, os números são claros, a opinião pública americana já não tem em relação a Israel a simpatia que mantinha. Mas, enfim, nós ainda podemos assistir a estas ações diárias de Israel, hoje em dia quase sob completa indiferença internacional. O que alguém dizia, já não sei, mais que uma pessoa dizia, nós daqui a uns anos, quando olhamos para trás e vimos o que está a acontecer aos nossos olhos, podemos nos sentir um pouco como aquilo que aconteceu com vários europeus durante o Holocausto. Por falar em democracia em Israel, agora no outono, o país também entrará em eleições. Parece-lhe, embaixador, que há alguma hipótese de Netanyahu perder a predominância e impedi-lo de formar mais um governo? Não sei, António, é muito pouco, muito pouco claro. Os sinais, os sinais dentro de Israel são pouco claros. Netanyahu é muito
digamos, vive sob a pressão de processos judiciais de corrupção contra ele, que o próprio presidente, que tem um poder relativo, mas que não foi favorável a que fossem levantados esses processos, a que fossem arquivados esses processos. E Netanyahu vive com os seus contrapartes, com os partidos e os líderes partidários que se lhe opõem, numa lógica de quem é mais eficaz na defesa do poder de Israel. E, portanto, alguns são mais à direita do que Netanyahu. E pode ser que Netanyahu, que é uma figura hábil na vida política israelita, eu ainda me recordo de um dia ter havido um governo israelita quando eu estava no governo em Portugal nos anos em 2000, 99, 2000, e tinha um jovem secretário de Estado chamado Benjamin Netanyahu, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. Isto foi em 1997. Ele aí está. Ele aí continua. É de facto a figura predominante da história de Israel e vai ficar na história de Israel, aconteça o que acontecer em Israel. Netanyahu é uma figura que se impõe na história de Israel e vai, provavelmente, pode ser que ganhe estas eleições. Os sinais não são muito positivos para ele, só que os outros também não estão tão divididos. Pode acontecer que ele fure pelo meio daquilo tudo e como o sistema político israelita, como aqui foi explicado várias vezes, tem um único ciclo eleitoral e para se eleger e há muitos partidos, há uma fragmentação de partidos. Netanyahu pode voltar a fazer, digamos, uma mescla e fazer um novo governo para sobreviver. Israel é um país que vive na preocupação da segurança e da sobrevivência. Essa preocupação da segurança e sobrevivência, volto a dizer, no passado estava temperada pela ideia do respeito pela lei. Hoje em dia, não necessariamente isso. Obrigado, embaixador. É mais um tema que iremos continuar a acompanhar, como é evidente. Mas por hoje o programa fica por aqui. Continuem a acompanhar-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais associadas ao jornal. Obrigado e até para a semana.